Clarencio, ou simplesmente Larry, é um dos personagens mais curiosos e, de certa forma, estranho de Clarencio o Otimista. E não, eu não tô falando do Clarencio protagonista, e sim desse velho aqui. Isso porque existe algo no jeito dele que parece fora do lugar, meio que todas suas interações são muito incomuns. Primeiramente, ele registra absolutamente tudo em uma prancheta ou caderninho que nunca sai da mão dele. Todas as mínimas coisas, até as coisas que ninguém dá importância, como por exemplo que o Sumo gosta muito de rir. A primeira aparição de Larry acontece de um jeito que já deixa claro que tem algo diferente ali. Ele aparece em um encontro às cegas com a senhorita Baker, a professora do Clarencio, e logo de cara ele já mostra o padrão mais marcante do personagem. Ele faz algumas perguntas simples para ela e anota absolutamente tudo o que ela responde na prancheta. E se ele não anota, ele não se lembra, mesmo sendo algo que a pessoa acabou de dizer. Por exemplo, quando ele pergunta a Melanie o que ela gosta de comer naquele restaurante e ela diz que nunca tinha ido lá, então ele pergunta se ela já experimentou as patas de siri, mas ela diz mais uma vez que nunca tinha frequentado aquele restaurante. E ele se esquece porque não anotou isso da primeira vez. Mas ao mesmo tempo, ele também se esquece das coisas que ele já anotou. Porque depois ele pergunta para Melanie se ela tem filhos e ela responde que ainda não. Então, quando ele sai e volta pra mesa encontrando o Clarencio lá, ele pergunta se o Clarencio era filho dela. Ou seja, dá pra perceber que o comportamento dele não é de alguém curioso ou organizado. É de alguém que precisa registrar cada detalhe como se tivesse medo real de esquecer. Mas de qualquer forma, ele esquece. Eventualmente, a Melanie foge daquele pesadelo indo pro banheiro. E enquanto o Clarencio fala sem parar, dando mais informações pro Larry sobre sua vida e amigos, o velho tenta anotar tudo, mas não consegue acompanhar. O que eu acho mais estranho e curioso é como ele não sabe discernir os limites sociais. Por exemplo, quando a Melanie demora no banheiro, ele entra lá mesmo sendo banheiro feminino com o Clarencio, sem nem perceber o problema nisso. E ele começa a jogar patas de siri por cima da cabine do banheiro na Melanie, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ele se mantém indiferente a toda a confusão acontecendo ao redor, porque, como ele diz, não é nada que ele já não tenha visto. Não tem nada que eu já não tenha visto. No final das contas, a mãe do Clarencio salva o dia tirando os meninos do banheiro e todo mundo divide um sorvete. Já a segunda grande aparição do Larry aprofunda muito mais quem ele é por trás do comportamento estranho. Logo no começo, Clarencio convida o Larry para tomar sorvete, e aí já vem o primeiro detalhe importante. O Larry diz que nunca comeu sorvete, sendo que ele tinha comido com os outros naquele encontro anterior. Então, mais uma vez, ele já se esqueceu. Quando o Clarencio entra com o Larry em sua casa, notamos que o ambiente é completamente desorganizado, cheio de tranqueira praticamente. Em uma das fotos da sua estante, tem uma foto do Larry em um uniforme militar, apertando a mão do presidente, o que mostra que antigamente ele foi um militar condecorado, mas hoje aparentemente estava bem longe disso. Então, na direção ao caminho da sorveteria, tudo fica bem bagunçado, primeiramente pelas instruções de Clarencio, guiando até o local, como o comportamento do Larry por si só. Depois de pegar o Jeff e o Sumo, o Larry dirige de forma desorientada, principalmente porque ele não consegue manter o foco no que ele está fazendo. Ele tenta anotar as instruções do Clarencio enquanto dirige, e isso por si só poderia resultar numa tragédia. Em algum momento, eles acabam parando num beco e ele derruba uma lata de lixo, fazendo com que os animais perseguissem eles pelas ruas. Como o Clarencio não estava ajudando muito, ele recorre a um mapa, e a própria ideia de que ele precisa de um mapa para ir num lugar tão comum quanto uma sorveteria local já diz muito. Mas também é preocupante o fato de que ele largou o volante enquanto prestava atenção no mapa, mais uma vez reforçando como ele é tão desorientado em relações a limites sociais e de trânsito também. Essa falta de percepção de contexto aparece várias vezes, ele raramente percebe o que está ao redor. Quando o Clarencio aponta que a sorveteria estava próxima, ele simplesmente faz uma conversão e começa a andar na contramão, fazendo uma carreta cheia de galinhas tombar e os carros todos terem que frear rapidamente para não dar nenhum problema. E curiosamente, ele fica tranquilo com isso, como se não fosse nada e como se ele não estivesse com 3 crianças no carro. Todo mundo fica louco, sai do carro e começa a reclamar, mas quando ele pega a mão das crianças e finalmente pensa em segurança, todo mundo acha fofo e releva. Na hora de pedir o sorvete, ele faz questão de pedir o sabor favorito de cada criança antes mesmo deles falarem alguma coisa, o que mostra que ele registrou as informações que ele tinha anotado mais cedo. Quando eles vão voltar para casa, o carro é rebocado, então ele usa suas anotações para chegar em outro carro que ele sabia que estava parado em algum lugar. Quando finalmente todos voltam para casa, ele vai experimentar o sorvete pela primeira vez, entre muitas aspas, e a Mary reforça que eles já tinham comido antes no restaurante, mas como ele não lembrava, ele experimenta e tem uma reação ruim a isso, porque o sorvete é gelado.
E daí ele simplesmente descarta e vai embora dormir. Com tudo isso, chegamos à conclusão de que provavelmente o Larry sofre de demência pela idade, até porque ele já tinha 70 anos, e deveria sofrer com amnésia em alguns momentos, por isso anotava tudo o que achava importante. E isso fica ainda mais evidente em um momento muito simples, mas extremamente importante, quando o Jeff pergunta a ele como ele sabe o que é importante o suficiente para ser anotado, e o que pode ser deixado para trás, e ele simplesmente responde que tudo é importante. O Larry vive registrando cada detalhe porque provavelmente tem consciência, mesmo fragmentada, de que sua mente não funciona como antes. E isso combina perfeitamente com o trecho no episódio do sorvete. Quando o Jeff abre um dos cadernos de Larry, ele encontra páginas e mais páginas de pensamentos aleatórios. E aí vem talvez o detalhe mais interessante de todos, que ficou escondido no episódio, que enquanto o Jeff tá lendo essas anotações, toca ao fundo uma música em inglês dizendo algo como: "Eu esqueço as coisas o tempo todo, se eu não anotasse, provavelmente perderia a cabeça." Isso não tá ali por acaso e é praticamente uma confissão escondida dentro do episódio. Mas esse foi o vídeo sobre esse personagem de Clarence Otimista. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like pra me ajudar e se inscreva no canal. Valeu e falou!